selvageria e cenas de guerra na briga entre as torcidas organizadas do Vasco e do Flamengo. Torcidas organizadas. Imagens de câmeras mais uma vez na Serra Atlético, Flamengo, frente a uma torcedores da Por muitos anos, o Brasil foi conhecido como o país do futebol. Ir ao estádio, viver a adrenalina ali, no meio da torcida, é algo que praticamente está dentro do caráter dos brasileiros. Porém, existe um lado que é pouco falado nessa história, pelo menos não o suficiente. Existem muitos casos de pessoas que saem feridas desses conflitos, e algumas até mortas. Esse é o lado da violência, que muitas vezes é gerada a partir de membros das torcidas organizadas. Alertar isso para as autoridades, torcedores e outras pessoas que consomem do futebol é algo de extrema importância. Diversas pessoas que vão ao Maracanã, por exemplo, para demonstrarem seu amor pelo seu time e em família, acabam ficando com medo de frequentarem esses locais novamente. Isso não pode nunca se tornar algo rotineiro do dia a dia. Quando é anunciado, por exemplo, um jogo do Flamengo contra o Vasco, as pessoas já esperam por confusões e brigas. No dia 8 de dezembro de 2013, Vasco da Gama e Atlético Paranaense se enfrentaram na Arena Joinville para a 38ª rodada do Brasileirão. Nos 17 minutos do segundo tempo, uma briga generalizada começou. Imagens desagradáveis. A briga acontece na Arena Joinville. Membros da torcida organizada do Atlético Paranaense invadiram a área onde se encontrava a torcida comum do Vasco e começaram a bater neles. Um momento depois, a torcida organizada do Vasco veio defender os torcedores comuns. O jogo foi paralisado por 1h30 até que as autoridades conseguissem restabelecer a ordem no estádio. Depois de 1h30, as autoridades conseguiram restabelecer a ordem no estádio e o jogo recomeçou, só que com o portão fechado ao público e apenas os jogadores lá dentro. Ao todo, foram 4 torcedores hospitalizados, sendo 2 do Vasco da Gama e 2 do Atlético Paranaense. O torcedor com a causa mais grave foi um torcedor de 19 anos que teve fraturas no crânio. Após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, os 2 times foram condenados a perder mando de campo e jogarem com os portões fechados nos jogos do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Pelo Atlético Paranaense ter sido o time mandante no jogo, o Atlético Paranaense perdeu o mando de campo de 12 jogos do próximo campeonato e também ficou sujeito a uma multa de R$120 mil, além de perder a possibilidade do acesso ao público em 6 jogos do time. Já o Vasco foi destituído a perder 8 mandos de campo, obrigado a jogar na Série B com os portões fechados em 4 jogos e terá que pagar uma multa de R$80 mil. Além da punição por causa do enfrentamento das arquibancadas nesse jogo, o Atlético Paranaense teve que pagar mais uma multa de R$20 mil por não ter dado garantia aos torcedores da segurança do estádio que escolheu para mandar a partida. E isso fere o artigo 191. No dia 3 de março de 2024, o clima gera de tensão entre as torcidas organizadas do Fluminense e do Botafogo, as quais se enfrentaram horas antes do jogo no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Munidos de pedaços de madeira, fogos de artifício e bombas, membros das organizadas brigaram entre si na zona norte do estado. Nem a presença de policiais militares no local inibiu a violência. Policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar foram chamados para conter o tumulto, mas não conseguiram. Pelo menos 2 torcedores do Fluminense ficaram feridos na confusão, e um botafoguense foi agredido quando já estava no chão, como mostram imagens das redes sociais. O terceiro caso ocorreu dia 15 de setembro de 2024, na tarde de um domingo. O mesmo ocorreu no Campeonato Brasileiro no Maracanã, num clássico entre Vasco e Flamengo antes do início do jogo. Os torcedores de torcidas organizadas se enfrentaram em diversas regiões do Rio de Janeiro, dentre elas Duque de Caxias e Jacarepaguá. A polícia militar informou que haviam armas brancas e explosivos durante o conflito. Ao todo, até o fim do jogo, 31 pessoas foram detidas. 2 feridos durante a briga foram socorridos na UPA da Taquara.
A PM declarou que no ocorrido em Duque de Caxias foram apreendidos cabos de madeira, facas e explosivos. 3 pessoas envolvidas na briga foram feridas e custodiadas no Hospital Moacir do Carmo. Com o intuito de mudar essa situação atual e conscientizar a população, foram feitas várias pesquisas para saber mais sobre a opinião das pessoas e saber o tanto que isso afeta a sociedade, uma possível solução e os principais fatores. As principais formas foram: 1. Um formulário. A partir dos resultados de um formulário compartilhado para um público bem amplo, com perguntas referentes ao tema, foi possível chegar aos seguintes resultados. 27% das pessoas já presenciaram conflitos entre torcidas organizadas. 55% não presenciaram, mas já souberam de brigas que aconteceram. 87% concordam que isso pode afetar sim a sociedade. 83% acham que deveriam existir medidas mais rigorosas aos responsáveis e líderes das torcidas. E 2. A elaboração de uma entrevista. Para um estudo mais profundo do tema, decidimos trazer o depoimento de pessoas que vivenciaram esse cenário de perto. Fala aí, pessoal, boa noite. Então, meu nome é Márcio, tenho 32 anos, sou flamenguista fanático. Geralmente, né, todo mês, tento ir no estádio tipo umas 5 vezes no mês, né, alternando as competições, tanto Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu nunca fui de torcida organizada. Eu frequento geralmente os setores que têm organizado, mas assim, fazer parte eu não faço, né? Então a paixão, né, por Flamengo começou. A primeira vez que eu fui pro estádio, eu fui sozinho, e se espantem, né? Meu pai é vascaíno e eu flamenguista, e fui pro estádio sozinho porque queria começar a curtir aquilo. Eu tinha 13 anos e fui pro estádio e tô até hoje aí nessa loucura que o Flamengo faz a gente viver. Liga de torcida, geralmente, por exemplo, esse ano eu fui no Flamengo e Palmeiras, né? Quer dizer, Palmeiras e Flamengo, que era lá em São Paulo. Então, quando, querendo ou não, a gente vai jogo fora do Rio, também tem muita questão de briga de torcida, porque a nossa torcida é menor e a torcida do estádio é maior. Mas também aqui, né, nos clássicos, geralmente já presenciei algumas vezes, sim, briga de torcida, já passei por alguns sufocos, né, porque é aquilo, né, tem muita gente do bem, mas também tem muita gente que vai para isso mesmo, que vai para brigar. Então, você tá passando num lugar, numa hora errada com a camisa, e a pessoa quer fazer uma maldade contigo, quer arrancar tua camisa, e geralmente, né, agem de forma isolada, porém, um grupo muito grande contra um grupo menor. Então, por exemplo, você tá sozinho com um amigo, você é um alvo fácil, porque geralmente quando são grupos maiores, isso tudo já é meio que todo mundo sabe quem é de organizado e o que vai acontecer. Agora, o que acontece geralmente, que tem que tomar muito cuidado, quem não é torcida organizada, é isso. É de se encontrar com torcedor de organizado. Entendeu? Na sua opinião, o que você acredita que seria a motivação para essa rivalidade entre as torcidas? Então, como o futebol, né? Eu acho que todo esporte ele é passional, né? Então, assim, o que eu penso, eu acho que não justifica qualquer tipo de violência, não justifica. Porém, conforme tem em religião, conforme tem na política, querendo ou não, é a mesma coisa que acontece no futebol. Um grupo discorda do outro e se torna rival do outro, a ponto de, querendo ou não, quem não concorda com a tua ideia ou quem não concorda com o teu time, querendo ou não presta, e aí parte para uma agressão. Então é bem nesse coisa. Então acho que devido ser passional, as pessoas elas acabam perdendo um pouco o limite, né? Para finalizar, você acredita que existe uma solução para essas brigas? Acho que tem solução, sim. Eu acho que a solução tem a ver com todo mundo. Tanto com o clube, que querendo ou não, tem que adotar medidas contra esses agressores, contra essas pessoas, tanto com o governo, né, que também tem que identificar quem são esses CPFs
que, querendo ou não, são rotineiros e têm medidas, e aí daqui a pouco estão fazendo de novo, né? E acho que também tem uma questão muito social muito forte, que a própria sociedade, exemplo, no Instagram, isso é consumido no Instagram. Querendo ou não, jovens reposta, né? Que fala, reposta atitudes assim. Então, por exemplo, ao invés de abominar isso, ao invés de criticar, muitas das vezes isso é aplaudido. Então a pessoa que faz, ela pensa assim, não, eu tô tendo o meu momento de fama. E querendo ou não, mas com algo que é totalmente desumano. Então eu acho que envolve todo mundo, sociedade, governo, né, e o próprio clube, né? Que, querendo ou não, eu acho que o próprio clube que é o principal, que quando começar a não dar espaço para essas pessoas, vai parar. Oi? Valeu. Meu nome é Gabriela, sou torcedora do Flamengo, como dá pra ver. Também sou sócia torcedora. Eu não faço parte de nenhuma torcida organizada. Não tenho como e também não tenho vontade. Para participar de torcidas organizadas, tem que contribuir com alguns valores, tem que participar de alguns eventos quando tem jogos. Quando tem jogo no Maracanã, as torcidas costumam, um dia antes, confeccionar, ir ao Maracanã, deixar mosaicos, montar mosaicos e fazer a confecção desses mosaicos, bandeirinhas. E eu não tenho essa disponibilidade para ir. Por isso que eu não consigo fazer parte de nenhuma torcida organizada. Eu costumo sim frequentar os jogos bastante vezes durante o ano. Tanto no Maracanã quanto no Engenhão, sendo que o Maracanã muito mais do que no Engenhão. Eu comecei como torcedora do Flamengo, eu era criança ainda. Comecei a frequentar desde 2007 o Maracanã. Eu deveria ter uns 12, 13 anos que eu costumo ir ao Maracanã. Segunda pergunta. Fale sobre um caso de briga entre torcidas organizadas que você presenciou. Qual eram os times envolvidos e em que ano? Bom, já presenciei inúmeras brigas de torcidas organizadas. Elas costumam marcar brigas pelo Facebook. Agora tem o Telegram. Eles também conseguem marcar briga. E antigamente eu conseguia ir aos jogos de trem. Então, eu via que passando pela estação de Madureira era um ponto de briga entre a raça rubro-negra e a Jovem Fly. Inclusive, elas estão afastadas do Maracanã, elas não podem entrar com a camisa por conta que brigam. Dentro do Maracanã já presenciei também brigas, inclusive jogaram gás lacrimogêneo e, nossa, ardeu muito a vista. Eu lembro como se fosse hoje, não dava para enxergar nada. E isso, eu tava no anel superior do Maracanã, na norte superior, e a briga foi na norte inferior. E mesmo assim, o gás lacrimogêneo, ele conseguia subir, né? E atingir a gente que estava mais na parte superior do estádio. Então, assim, não dava para ver jogo, não dava para respirar, de tão desconfortável que estava. Incomoda muito. E tem que só esperar passar. Muita gente passando mal, muita criança na hora, muito idoso, muita gente correndo pro banheiro para poder lavar o rosto, porque não conseguia assistir o jogo e também porque estava incomodando muito. Já vi brigas fora do Maracanã, ao redor. Hoje em dia tem a cavalaria da Polícia Militar. Antes já tinha, mas agora eles costumam reforçar mais os jogos, a segurança nos jogos. Então, a gente vê briga, mas vê menos, porque as brigas agora, elas acontecem com mais distância do Maracanã do que antigamente era. Antigamente era na frente do Maracanã. Hoje em dia, como tem um policiamento mais efetivo, tem a guarda municipal, então eles não conseguem brigar
porque tem a punição agora dos juizados de torcedores que punem. Então, se a polícia pegar esses torcedores, leva para a delegacia e se ficar corriqueiro, a torcida organizada ela vai ser punida. A motivação é, muitas das vezes também é impunidade. Vira e mexe a gente vê que morre torcedor. Inclusive domingo morreu um torcedor do Vasco por conta de briga de torcedor organizada com o Flamengo. Eu lembro que, agora um ano eu não lembro, mas não sei se foi 2022, 2023, foi depois da pandemia, que um torcedor do Flamengo morreu. Um rapaz jovem de 18 anos morreu com um tiro. Briga de torcida também. Além do futebol, é impunidade. Muitos sabem que não vão ser pegos. É muito difícil controlar. Hoje em dia tem a biometria no Maracanã para diminuir um pouquinho, coibir. Se aquele torcedor ele for pego brigando, ele é impedido de entrar nos estádios. Tem um pouco mais de controle, mas ainda é muito difícil. Ainda vai demorar muitos anos ainda para conseguirem identificar. Hoje em dia já tem câmeras espalhadas tanto pelo Maracanã como ao redor do Maracanã, câmeras faciais, né, que pegam só o rosto da pessoa e conseguem identificar com nitidez aquele torcedor, ver se aquele torcedor tá brigando, se ele já brigou, se ele já tem histórico de brigar, para poder impedir que ele entre no Maracanã. A solução vai ser, já estão alguns órgãos públicos já estão implementando algumas soluções, que é banir as torcidas organizadas que brigam no Maracanã, assim como foi a Raça Rubro-Negra e a Jovem. Nisso eles não conseguem levar faixas, bandeira deles, camisa, boné. Então isso, antes a Raça Rubro-Negra era uma torcida muito grande, uma das maiores torcidas organizadas que tinha, sendo que como ela foi impedida de entrar no Maracanã com as vestimentas, isso diminuiu um pouquinho a torcida. A torcida agora tá bem menor, eles ainda vão, mas não podem ir trajados. A solução seria prisão, não tem outra opção, porque muito deles vem com pau, com pedra, eu já vi com coquetel molotov, eu já vi com garrafas de vidro, que eles pegam na rua, que alguém bebeu cerveja, eles pegam e jogam. Isso pode atingir outras pessoas que não tem nada a ver com a confusão. Então tem uns que eles já vêm armados com pau, porrete, para poder brigarem. É muito mais torcedor, muito mais brigões do que policiais militares ou guardas municipais. Então fica mais difícil de ter esse controle. A solução seria a punição, prisão para esse que não é torcedor, né? Não dá para ser considerado torcedor. Às vezes são gente infiltrada ali que tá ali manchando a torcida, que a torcida do Flamengo é violenta, mas muitos ali não estão pelo jogo, sim, para poder brigar só. Também tem culpa do governo, muito difícil o controle do governo também, da justiça também, de conseguir controlar esses torcedores, impedir que eles entrem no Maracanã depois de uma briga. E os líderes das torcidas organizadas combater, né? Hoje em dia tem Instagram, eles se comunicam muito pelo Instagram, pedem, sempre pedem para não levar material, para ir, entrar cedo, evitarem brigas, evitarem confusões. Mas tem torcedores que ainda são infiltrados na torcida organizada que vão só para brigar. É isso. Eu me chamo Ramon, tenho 33 anos. Meu primeiro evento como integrante de uma torcida organizada, eu tinha 12 anos. Foi meu irmão que me levou. Desde então eu faço parte dela desde os meus 12 anos. Minha primeira experiência hostil, quer dizer assim,
Foi num trem indo assistir o Flamengo e Botafogo. Eu deveria ter uns 17 anos. Foi quando eu vi uma primeira situação, como eu posso explicar para vocês? A primeira morte. Foi onde eu vi, onde a gente empurrou um torcedor da torcida do Botafogo debaixo da linha de um trem. Batemos de frente ali na estação de Ramos, isso, na estação de Ramos, encontramos com a torcida deles. Começou aquela hostilidade, aquela guerrinha, aquela picuinha, para não dizer em outras palavras. E coincidiu de que eles queriam entrar no mesmo vagão que a gente. Aí começou um entrar em atrito com o outro. Quando eu percebi, empurraram um torcedor do Botafogo na linha do trem. O trem em movimento acabou passando por cima. Essa foi minha primeira experiência. A segunda, isso foi em 2007, essa da torcida do Botafogo. 2009, não minto, 2009, 18 anos, Flamengo e Vasco. A gente indo pro jogo em São Januário, na linha vermelha, Brasil debaixo da linha vermelha. A gente foi caminhando até ali, dali até São Januário. É um pulo, da Rua Bela até o estádio de São Cristóvão é um pulo. Coincidindo a gente bater de frente com a torcida jovem, da torcida Força, ali na Rua Bela. Um pouquinho já chegando no campo de São Cristóvão. Foi um pega pra capar fora do normal. Tipo, desde então, eu falando aqui com o Ramon, torcedor, em questão de briga de estádio, não aconselho família aí, principalmente em clássico. Por mais, sim, temos que ter paz nos estádios, porém, a gente está muito atrasado para isso. Estamos muito atrasados para isso. Porque quem é da torcida fica cego. Fica cego. Esse último agora, de domingo, Flamengo e Vasco, Rio de Janeiro foi abaixo. Lá na Taquara, aqui em Caxias, um bom sucesso. Então, só quem convive, quem vive, que sabe que é uma coisa que fala mais alto que a gente. A realidade é essa, fala bem mais alto que a gente. A gente fica cego, a gente esquece do planeta. A gente só tá ali em pró, aquela ali defender o clube que a gente ama, o time que a gente ama. A gente vai, ó, tem uma cicatriz aqui, vocês verem. Eu já fui parar em hospital por causa disso. Briga de torcida. Eu tenho, porque meu telefone tá ali, já fotos para vocês para vocês entenderem como é, mas é para quem gosta. Eu sempre fiz parte disso desde criança. Meu irmão, meu primo, meus amigos de infância, entre outros amigos que a gente vai conhecendo com o decorrer do tempo, e aquilo ali vai consumindo a gente de uma forma que é contagiante. Tá jovem do Flamengo, a gente faz todo tipo de comemoração. Dia das Crianças, Páscoa, mais o que? Campanha do agasalho, mais Páscoa, Dia das Crianças, campanha do agasalho. Temos também a comemoração, todo ano a gente faz a festa disso. Agora, todo dezembro, sempre é dia 10, a gente comemora o ano da torcida. E deixa eu ver qual é o outro evento. Tem o Natal também, a gente faz o Natal solidário. Fazemos o Natal solidário também. E é bem bacana. Não é só brigas, hostilidade. Também fazemos coisas boas também. Mas infelizmente, então, é comunidade. Porque em pró ao público da juventude, adolescência, até mesmo os idosos.
como é que eu posso explicar? Gente, me fugiu a palavra. Ação sociais que trazem esse público pra gente. Porque a gente também não quer demonstrar para a sociedade que somos vândalos, longe da gente, não somos. Apenas somos torcedores fanáticos pelo Clube Regata do Flamengo, tá entendendo? E em pró isso é bacana. Eu poderia até mostrar aqui umas atividades que a gente faz para vocês entenderem. Entendeu? A gente se reúne toda na Quadra da Mangueira, ali em São Cristóvão. Todo ano a gente faz uma ação social ali. Tá entendendo? É bem bacana. Hoje, como eu disse lá atrás, estamos muito atrasados em questão disso, de convivência entre uma torcida e outra. Está no mesmo ambiente, estamos muito atrasados. Hoje o cabível é torcida única. Mando de campo de uma torcida, só aquela torcida pode frequentar o estádio. Porque, infelizmente, estamos longe, somos tratados como animais. E demonstramos isso, animais. E a gente bate de frente, acabou. Só pior porque priva a gente de assistir o futebol. Priva a gente de estender a nossa bandeira. Priva a gente de inúmeras coisas. De acender o sinalizador. Você está entendendo? Priva a gente, até porque é a torcida organizada que faz o espetáculo. É a torcida organizada, não é um torcedor civil. Me desculpa eu estar falando isso porque é a realidade. Torcida organizada vai pro estádio, pula, grita, chora, canta. Torcedor civil, não. Isso hoje em dia está impactando muito na nossa torcida. Não vou generalizar, mas o público, o palco mesmo, é a torcida organizada. Você tá entendendo? Então, como eu disse ali, estamos muito atrasados em questão de convivência, questão de civilização entre uma torcida e outra. Meu nome é Fábio Araújo de Andrade, tenho 47 anos. Eu entrei por amizade, né? Eu curtia também negócio da época, há muito tempo atrás, eu curtia o negócio de baile de corredor, que tinha muito tempo aí. Conheci a rapaziada, a gente gostava de problema na rua, né? A gente era tudo novo, adolescente. Aí eu entrei com a casa de amizade, que eu tinha negócio do baile funk. A gente dava alimento para os pessoal na rua, né? Fazia quentinha, fazia muitas coisas, né? De serviços sociais, entendeu? Aí pegava, como é que é, casar com roupas, né? Pra doar também. Entendeu? A Vasco Flamengo, sempre Vasco Flamengo. Isso foi em 2009. A gente indo pro Maracanã, a gente foi dar um ataque nos caras, aí eles conseguiram correr. Mas eu acho que uma quer ser melhor que a outra, né? Não adianta. Uma que tipo assim, qualquer lugar que as pessoas se encontram, aí tem briga. Não, minha parte, que eu parei de torcida, quando surgiu, minhas filhas nasceram. Aí eu tive que parar. Agora, negócio de governo, acho que não tem jeito não. O governo, eles brigam entre eles, imagina, não tem como impedir a torcida de parar de brigar não, porque já é negócio de guerra mesmo. Tem mais dessa, tu pode ver que é mais Vasco que Flamengo. Uma quer ser melhor que a outra. Aí não tem como parar essa briga não. Só eu mesmo parei, porque quando surgiu nasceram minhas filhas. Aí eu botei a mão na consciência, falei assim, vai chegar uma hora, pô, minha filha pequenininha, imagina, eu no hospital, ou pode agravar algumas coisas pior, né? Nessas brigas de torcida pode acontecer até morte. Então, minha filha nasceu, eu fui e falei assim, tá na hora de parar. De torcida, eles estão nem aí não. Eu acho que poderia acabar com essa maioria da briga, é só a polícia, mas tu vê aí, o pessoal com um pedaço de pau na mão e a polícia do lado. Não era pra prender? Não prende. Sabendo que tu tá com a arma na mão. Sabe que vai matar alguém ou vai prejudicar alguém, pode, né, agravar mais alguma coisa. E a polícia tá ali do lado deles e não para a guerra. Cada bairro, né, cada cidade, bairro, tem a torcida organizada. Igual aqui tem uma do Vasco e outro, tipo assim, Belfort Roxo tem outra do Vasco. Cada não tem ter controle. E a mente das pessoas mesmo é para fazer maldade, não adianta. É difícil controlar. O pessoal já vai na intenção mesmo de brigar. Muita gente não entra no estádio.
Muita gente só vai pra brigar mesmo. Porque hoje em dia já tem aquela facial. Tu chega lá, o ingresso, aí tu mostra teu rosto, ou tu pode ir, né? Lá mostra se você já brigou, se você arrumou alguma confusão, a gente já não entra no estádio. Então as pessoas hoje em dia já vai mais na intenção de brigar mesmo. E muita gente nem entra no estádio. Pô, fiquei um bom tempo. E fora negócio de baile também, que tinha negócio de baile de briga, que a gente tinha um negócio de corredor. Eu fiz muita parte, esses problemas doidos, e hoje em dia eu olho assim, pô, meu passado, eu olho assim, pô, é muita maldade que eu fazia. Hoje em dia eu vejo assim, eu tento até passar por meus filhos, né? Pra não entrar nessas. Pode acontecer alguma coisa bem pior. Nada. Meu nome é Fábio Vieira dos Santos, eu sou contador, tenho 53 anos de idade e pai de uma aluna Maia da escola Matrix. Bom, eu comecei a acompanhar futebol com 6 anos de idade. Tá? Na minha época, nos anos 70 ainda, era muito pelo rádio de pilha que a gente acompanhava. E o Vasco que eu escolhi foi até engraçado, porque eu tive um irmão mais velho que comprou um chaveiro de doce, né? Com as cores vermelha, branca e verde. Então ele tinha um escudo do Fluminense. E minha mãe falou para não comprar um chaveiro igual dele. Aí eu escolhi e troquei o verde pelo preto, que eram as cores do Vasco. Então foi ali que, a primeira vez que eu vi o escudo do clube do Vasco, foi quando eu comecei a simpatizar. E nessa mesma semana, houve um jogo, o Vasco contra o Botafogo, que o Vasco estava perdendo por 2-0 até os 40 minutos do segundo tempo. Eu estava na casa do meu tio, aí meu tio começou a mexer comigo por conta do chaveiro que eu tinha, no Vasco, e nos últimos 4 minutos o Vasco fez 2 gols, empatando a partida. Aí nesse dia foi quando consolidou mesmo o início da minha paixão pelo Vasco da Gama. Depois, acompanhando a história do clube, como o clube foi fundado, as lutas sociais e o preconceito que o clube sofreu no início do século passado, então isso foi cada vez mais aumentando a minha paixão por ver a resistência que o clube tinha, que os diretores do clube tinham, os torcedores, o preconceito que havia com os torcedores do Vasco da Gama. E isso foi que me fez me apaixonar pela história do clube. Então hoje, independente do elenco, do futebol estar forte ou não, eu gosto do clube, dos projetos sociais que o clube realiza, do projeto com pessoas com portadores de necessidades especiais, o próprio clube, a história do clube, das conquistas, o clube foi pioneiro em muitas coisas no Brasil, inclusive até participando junto ao governo durante a Segunda Guerra Mundial. Os torcedores, os sócios do clube fizeram doações e doaram um avião para a Força Aérea Brasileira para participar da Segunda Guerra Mundial. Então o clube sempre teve muita participação ativa na história do nosso país. Muitas. Eu comecei a frequentar estádios de futebol quando eu tinha 10 anos de idade, com meu pai. E depois, algumas vezes, até na minha adolescência, eu ia escondido dos meus pais, eu falava que ia para um local e ia para o estádio. E me arrependia porque quando eram jogos grandes, 2 torcidas grandes, Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense, sempre tinha briga. E realmente são aqueles arroubos da adolescência, da juventude, que eu não recomendo para ninguém. Porque poderia acontecer uma tragédia comigo e meus pais não teriam nem noção de onde eu estava. Eu falava que ia para o local e ia para o estádio com os amigos. Mas depois, já consciente, levando minhas filhas para os estádios, se o jogo começasse às 16 horas, eu costumava chegar às 13h30 para evitar o tumulto das torcidas. E quando acabava a partir das 18 horas, eu só saía do estádio às 20 horas para evitar aqueles tumultos. Mas mesmo assim, às vezes eu ainda via brigas nas ruas, na Avenida Brasil, na Francisco Vicário, a polícia na divisória e de um lado uma torcida do Vasco e do outro uma torcida rival, ou do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense. Mas eu vi muitas brigas, às vezes até briga na própria torcida. Dentro da própria torcida também eu já presenciei brigas também. Tem algum caso específico que você lembra quais eram os times envolvidos, em que ano foi?
Ah, foram muitas, né? A primeira briga grande que eu assisti foi em 1986, na final do estadual Vasco e Flamengo. Foi uma briga generalizada e nesse dia eu vou sair do estádio, peguei o ônibus para vir para casa, nas ruas também, as torcidas se encontravam em diversos pontos para brigas e mesmo não havendo morte, mas a violência era muito grande, né? E coisas de covardia, né? Eram grupos muito maiores que outros, às vezes até grupos do mesmo porte, né? 50 de cada lado, 70 de cada lado, né? Mas às vezes a gente via covardias assim de 30 contra 5, 30 contra 10, muita covardia nesse meio. Eu entendo que são muitos fatores que influenciam, tá? Desde o aspecto social, tá? Às vezes existe a rivalidade de comunidades, né? Uma torcida que fica num bairro ou numa comunidade e a outra torcida numa comunidade rival. Às vezes até tem brigas de drogas, né? De facções que alguns torcedores, alguns membros também fazem parte dessas comunidades e rivalizam. Às vezes a briga dentro da própria torcida também tem esse tipo de origem, de facções rivais, não só do futebol, mas também às vezes até de facções criminosas. E existe rivalidade dentro dessa rapaziada, com essa rapaziada. Existe rivalidade de academias, de lutas. Tem um próprio aspecto social, né, de facções que alguns torcedores, alguns membros também fazem parte dessas comunidades e rivalizam. Às vezes a briga dentro da própria torcida também tem esse tipo de origem, de facções rivais, não só do futebol, mas também às vezes até de facções criminosas. E existe rivalidade dentro dessa rapaziada, com essa rapaziada. Existe rivalidade de academias, de lutas. Tem um próprio aspecto social. Às vezes muitos jovens se envolvem nisso porque vê os amigos participando e ele também quer uma autoafirmação, um reconhecimento junto dos amigos, aí partem para a briga também. Tá? São muitos fatores que no meu entendimento, são muitos fatores que influenciam essa violência. Tá? Mas isso também não apaga, no meu entendimento, também não apaga assim, porque esses grupos de torcidas, tá? Para mim, eu vejo até como organização social, tá? Porque eles também fazem trabalhos bonitos. Porque vira e mexe, há campanhas, não é só a torcida do Vasco, eu já vi a torcida do Flamengo, do Botafogo e Fluminense fazerem campanhas de doação de sangue, doação de alimentos, doação de sangue em hospitais do tipo INCA, no Mário Cruyff, tá? Eu já vi diversas torcidas, no Hospital dos Servidores, fazem campanhas de agasalhos. Durante a pandemia eles faziam arrecadação de bolsas de alimentos para distribuir em comunidades. Então esses grupos, apesar de eles terem essa rivalidade, mas a rivalidade deveria ser no aspecto positivo, tá? Vamos ver quem faz mais doações, vamos ver quem faz mais doação de sangue ou alimentos, né? Não apenas da violência, querer tomar a camisa do time adversário ou a bandeira do time adversário, né? Então, assim, eles fazem tanto coisas positivas como as negativas, mas o que reflete muito na sociedade é a violência. É a violência. Mas eu vejo assim, com bons olhos as torcidas organizadas. Claro que deveria haver um controle, principalmente por parte do governo, né? Quem errar realmente deveria ser punido, e muitas das vezes o próprio dirigente do clube, ele vai na delegacia para liberar os caras, né? Hoje nem tanto, mas no final dos anos 80, 90, é muito comum o dirigente do clube ir na delegacia tirar os brigões, tirar os caras que praticavam violência. Isso era muito comum acontecer. Eu entendo que deveria ser em conjunto, tá? Deveria partir do governo, da sociedade em geral, tanto no aspecto jurídico como no aspecto da segurança, tá? Deveria ter o promotor de justiça, o delegado de polícia, o comandante da polícia militar, deveria se organizar para participar também com os líderes, presidentes de torcidas, os líderes, né, de torcidas, os dirigentes de clubes de futebol, né, e tentar organizar de uma forma que quem realmente praticar o delito ser punido.
e não punir toda a torcida, porque uma torcida organizada, ela tem no mínimo uns 300 membros, tá? E dos 300, nem todos vão para a briga. Nem todos vão para a briga. É um grupo que participa de briga e tem outro grupo que realmente vai para se divertir. Até espanta, às vezes, quando nós vemos essa turma se deslocando dos pontos de encontro até os estádios, que ali reúne-se 150, 300, 400 torcedores e vão se deslocando. Eu brinco às vezes que parece até naqueles filmes de 1000 anos atrás, né? Aquelas turmas, principalmente na Europa, quando aqueles guerreiros que iam para a luta, né? Com pedaços de pau, com lanças, com flechas, né? Arco e flecha. Mas parece com aquilo, quando eles estão se deslocando. Mas quando chega no estádio, o espetáculo que essa turma faz, pô, eu diversas vezes eu paro de assistir o futebol para assistir a festa que os torcedores fazem. Aquela sincronia com as músicas, com os movimentos, porque aquilo empolga não apenas os jogadores de futebol, mas também os outros torcedores, a própria imprensa, patrocinadores, né? Então eu entendo que deveria ser um conjunto de líderes, né, tanto do governo, no aspecto da segurança, no aspecto jurídico, os líderes de torcidas, e tentarem encontrar uma forma de que as torcidas organizadas praticassem mais o incentivo das famílias participarem, as festas que eles produzem, e não apenas a violência. Foi entrevistado um torcedor do Botafogo, só que infelizmente a gravação da videochamada saiu sem áudio, e aí ele falou basicamente que ele também acredita que muitas das motivações que vêm das brigas entre as torcidas é por conta dos bailes funks, e também a maioria das brigas são brigas de bairros. Ele é irmão de um cara que fundou uma das torcidas do Botafogo. Eu, infelizmente, não me recordo qual foi a torcida que ele criou, mas o irmão dele é um dos fundadores. E ele acredita que essa proibição de ir aos estádios, ele também falou que as torcidas organizadas do Botafogo fazem muita doação, principalmente de alimentos, para ajudar e também para passar uma boa imagem. Ele também acredita que a punição que deveria haver para essas pessoas, para acabar com essas brigas, seria uma punição individual e não de punir toda a torcida, porque muitas pessoas vão ali pro estádio só para brigar, e tem outras pessoas que vão ali só para fazer o espetáculo, fazer a torcida cantar e assistir o jogo. Diante disso, a punição dos líderes das torcidas organizadas, com multas, proibição de ir aos estádios, a venda de produtos, além da punição somente dos torcedores, também é necessária. As torcidas organizadas deveria acontecer porque é essa torcida que faz o espetáculo e elas são necessárias.